Uma hora voa. Olha só, dia 9 e dia 10 agora é nossa festa. No sábado a nossa festa vai ser ali na praça do Sancler Passarinho. Nós estamos comemorando 9 anos de avivamento na palavra. A Pérola do 40 Horas vai estar completando 9 anos de vida. E como passa rápido, né, irmão? Desde 2014, ano que vem, 2024, já é 10 anos, uma década de avivamento na palavra, para a glória de Deus. Essa igreja que tem sido bênção para essa comunidade, para a sua família, para essa cidade. E nós fizemos camisas. Coloca aí para mim a arte das camisas, por favor. Essas camisas, graças a Deus, 80% dos irmãos que pediram já está paga, para a glória de Deus, né? Então, os irmãos, a maioria, mais da metade já pagaram todas as camisas. Alguns irmãos que ainda não conseguiram fazer o pagamento, que foi até o dia 10, tá bom? E falaram com a irmã Jéssica, fizeram encomenda que vão dar alguns dias após. Só que a gente ainda tem alguns irmãos que realmente não têm condição de comprar sua camisa. A camisa está no valor de R$ 45 e tem algumas pessoas que elas não têm condição de comprar uma camisa dessa. Alguns irmãos, uma irmã me disse ontem, pastor, uma irmã estava comentando que ela não ia tirar o nome dela da lista, e eu senti no meu coração de abençoar ela e o esposo com uma camisa. Dá uma glória a Deus aí, né? R$ 90, irmão. Não estou citando o nome de ninguém aqui, até para que não possa haver nenhum tipo de constrangimento. Não é esse o cunho dessa informação, mas a gente pode, estima-se que tem mais ou menos aí umas 8 ou 10 pessoas, mais ou menos, tá? 8 a 10 pessoas nessa lista que não tem condições de comprar a sua camisa. Se a gente se unir, cada um dá R$ 5, R$ 10, a gente compra a camisa desses irmãos, tá bom? Lá em casa foram 4 camisas, irmão. Eu também não tenho condição de comprar para todo mundo e a igreja também não tem condição de dar para esses 10 irmãos. Mas, com certeza, para alguns a gente consegue. Para 2, para 3, até para 4, a gente consegue. Então, se a gente se unir, pastor, quero ajudar com R$ 5, com R$ 10, a gente consegue comprar essas camisas para esses irmãos. Qualquer coisa, procure a irmã Jéssica. Levante a mão aí, irmã Jéssica. Está a irmã Jéssica aqui à minha esquerda, para quem não conhece a irmã Jéssica, tá bom? Ela é a nossa líder do coral e ela está responsável por essas camisas, por tudo. Ela está recebendo os valores. Você pode procurar a irmã, fazer sua doação para ela, para ajudar, e a gente vai conseguir essas camisas. Se tem algum irmão aqui, ou irmã na congregação, que está com dificuldade de comprar sua camisa, que ainda não comprou sua camisa, você vai me procurar, tá bom? Ou procurar a irmã Jéssica. Não se preocupe, que o seu nome vai ficar ali em oculto, ninguém vai saber, e a gente vai dar um jeito de ajudar você para comprar sua camisa, em nome de Jesus, tá bom? Você que pode comprar sua camisa, mas não quer comprar, que Jesus te liberte dessa avareza, e você compre a sua camisa, tá bom? Que nós estamos falando desde setembro sobre essa camisa, e quando a gente quer, a verdade é que quando a gente quer, a gente vai e compra, e vai ficar muito bonito lá no dia da festa, toda nossa igreja uniformizada, destacada lá com os uniformes, com as camisas, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção, em nome de Jesus, amém? Uma última coisa, eu quero agradecer a toda a nossa liderança, todos os líderes de departamento. Hoje pela manhã, se você não sabe, tivemos aqui uma consagração geral, para todos os líderes e liderados dessa casa, e apareceram alguns irmãos da congregação, sem ser os líderes. Alguns irmãos também que não estão em nenhum departamento, estiveram orando hoje aqui, para que essa oração, hoje é culto de ceia, então todo culto de ceia, pela manhã nós nos reunimos aqui para orar e apresentar a Deus esse momento, para que o Senhor venha se fazer presente. E na direção do nosso diácono Marcos, que está aqui atrás, né, eu estava viajando, cheguei de viagem hoje, quase meio-dia, nós chegamos em casa, na verdade meio-dia, acho um pouquinho, quase meio-dia ou meio-dia, nós chegamos de viagem, e hoje pela manhã estavam todos reunidos aqui para a glória de Deus, consagrando. Quero agradecer a liderança dessa casa, que esse trabalho é um trabalho ativo, é uma célula viva, e o nome do Senhor Jesus tem sido glorificado, amém? Abra sua Bíblia aí, vamos ouvir a palavra do Senhor nessa noite. Se você tem um celular, coloque ele por favor no silencioso. Eu vou fazer de tudo para ser bem didático aqui, com essa mensagem que eu tenho para pregar. O texto é o texto que o diácono Arlindo leu, Neemias, capítulo de número 2. Você pode procurar esse texto aí na sua Bíblia. Hoje é culto de Santa Ceia. Confesso aos irmãos que eu estou bastante cansado, mas
A minha alma está feliz, meu espírito está feliz de estar aqui nessa noite, congregando, cultuando com os irmãos. Eu me alegro. Neemias capítulo de número 2, versículo de número 20. Nós vamos ler esse texto bíblico. Depois que você fizer ou fazer a leitura da palavra do Senhor, você continue com a sua Bíblia aberta. A gente vai meditar nesse texto aqui, em nome de Jesus. Se o nenenzinho começar a chorar, que ele gosta de chorar na hora que o pastor começa a pregar, tá? Eu sei que é incômodo para você, para mim também é. Então levanta um pouquinho com ele, vai lá fora, pega um ventinho, depois você volta de novo. É assim mesmo, tá bom? A gente vai se ajudando aí nessa missão. Olha, ele me ouviu. Neemias capítulo 2, versículo de número 20. Diz assim um texto sagrado. Versículo 20, por favor. Isso, vou ler aqui. Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Essa palavra aqui, ela é uma palavra profética. O livro de Neemias, ele é um livro diferente. E alguns teólogos vão dizer que no Antigo Testamento, escute isso, não existe talvez nenhum homem que exerceu um papel de liderança tão forte como o papel de Neemias. Neemias, ele está entrando no canon bíblico, no interim, que é meio complexo. É um momento de reconstrução dessa nação. Israel está falido, 3 levas foram para o Egito. A primeira leva foi em 606 para o Egito. Aí talvez foi o profeta Daniel. Eu acho que isso aqui vai terminar a bateria daqui a pouco, Mateus. Tu já deixa pronto para mim um aí. Em 606 vai Daniel na primeira leva. Em 596 a.C. vai a segunda leva. Talvez aí foi o profeta Ezequiel. E em 586 a.C. o templo é destruído e vai a última leva para a Babilônia. Esse livro de Esdras, de Neemias e Zacarias, eles são livros que estão envolvidos no mesmo período. O profeta Ageu, o profeta Zacarias profetizaram a sua mensagem em 520 a.C. e o profeta Malaquias, o último profeta da Bíblia, profetizou em 435 anos antes de Cristo. Por que eu estou te falando esses pontos? Os impérios envolvidos nisso aqui são impérios assírio, babilônico, persa, gregos e romanos. Isso é tão maravilhoso, porque a Bíblia está dando evidência da história. A Bíblia não é um livro que acontece, seus relatos, suas narrativas, suas histórias não estão acontecendo extra parte da história. E a história está aqui para contar. E esses impérios, o império da Síria, a grande Assíria, a grande Babilônia, o Egito, o império também persa, que governou em 550 a.C., Alexandre o Grande, que viveu em 330 com o império grego, os helênicos, antes de Cristo. Esses impérios estão totalmente envolvidos nesse contexto bíblico. Neemias viveu em 444 a.C. Talvez você não saiba, mas no mesmo período que Neemias está vivendo, está na terra também Buda, Confúcio, Sócrates estão vivendo, eles são contemporâneos. Então é um momento da história da terra que o homem está começando a desenvolver. Por quê? Confúcio foi um grande pensador, Buda foi um grande pensador, os filósofos gregos foram grandes pensadores. Então Neemias está nesse interim aqui. E aqui nesse momento, essa história ela vai se desenvolver lá no Reino do Norte e no Reino do Sul. Reino do Norte, ou melhor, Reino do Norte, 19 reis. Quantos reis? 8 dinastias diferentes, tiveram 8 dinastias diferentes, governaram por 209 anos, e não tiveram nenhum rei crente, viu? 19 reis de 8 dinastias diferentes, não tiveram nenhum rei que temeu a Deus. Em 722 a.C., o Império Assírio, tem Síria, na Bíblia você vai ver Síria, olhe para mim para você aprender, Síria e Assíria. A Síria tomou o poder deles e destruiu. Em seguida, veio o Reino do Sul. O Reino do Sul, 20 reis. Quantos reis? Esses 20 reis, mais ou menos 8 reis foram bons. Foram 8 reis que temeram a Deus. Posso citar algum para vocês aqui: Davi, Josafá, Salomão, Asa, o rei Josias, o rei Ananias, o rei Ezequias. Esses reis foram reis bons. E eles governaram a Deus, só que não ouviram, ou melhor,
não perceberam o exemplo do Reino do Norte. Quando Deus deixou o Reino do Norte cair, acabar, 10 tribos foram para o cativeiro. Nesse cativeiro, as 10 tribos se perderam e nunca mais. Foi aí que se juntou judeu e samaritano, houve uma miscelânea de raças, e isso deu uma confusão lá na construção do templo, você vai já ver isso aí. Em 586, qual era do povo do sul? A gente ficou de pé, a gente viu que quem vive em pecado não prevalece, então vamos converter e tentar caminhar, mas viver nos mesmos passos. Que aconteceu que em 586, Deus levantou Nabucodonosor e destruiu a nação, destruiu o templo e acabou com toda essa nação aqui. Só que preste atenção, quando nós olhamos para a Bíblia, nós temos os livros que são chamados, repita comigo, diga assim, livros históricos. Isso, diga livros históricos. Esses livros históricos, quais são esses livros? Primeiro e segundo livro de Samuel, primeiro e segundo livro dos reis, primeiro e segundo livro das crônicas. Olhe para mim, por favor. Esses 3 livros, eles estão contando dentro da Bíblia a história de como se desenvolveu esse reinado, como se desenvolveu esse ofício profético, como esses profetas evoluíram. E esses reis, por exemplo, quando a gente lê a Bíblia, nós estamos lendo o livro de Samuel, aí a gente vê um profeta lá, que profeta? A gente vê Elias. Ou a gente lê um outro livro, a gente vê o profeta Jeremias, e a gente pensa que está tudo junto. Não, você vai cometer uma gafe quando você for interpretar a Bíblia desse jeito. Por quê? Você tem que saber quem é profeta no norte, você tem que saber quem é profeta no sul, você tem que saber quem é profeta dentro do cativeiro, você tem que saber quem é profeta fora do cativeiro, e você tem que saber quem é profeta no exílio. Olha só, então não é só abrir e falar, Deus vai me mostrar, eu tenho que entender esse contexto. Por exemplo, lá no Reino do Norte, nós tínhamos profetas como, eu falo e você repete, diga Elias, Eliseu, Jonas, Amós, Oséias e Naum. Esses profetas, todos, nenhum profetizou no sul, nenhum profetizou na Babilônia, eles são profetas do norte. Eles acabaram de profetizar em 722. Já no sul, nós temos, eu falo e você repete, Micaías, Isaías, Miqueias, Jeremias, Abacuque, Obadias, Joel, Daniel e Ezequiel. Já esses profetas que eu acabei de citar para vocês, são profetas que fizeram o seu ministério, o seu ofício profético no Reino do Sul, que acabou em 586. Lá dentro da Babilônia, que tomou o poder dos assírios, tinham 3 profetas que estão profetizando ao mesmo tempo. Nós chamamos esses profetas de profetas contemporâneos. Quem são eles? É o profeta Daniel, é o profeta Jeremias e o profeta Ezequiel. Esses 3 profetas, eles estão juntos ali na Babilônia, fazendo o mesmo tempo. Presta atenção, Daniel está no palácio, Ezequiel está às margens do rio Quebar, e o profeta Daniel no palácio, e o profeta Jeremias está ali entre o palácio e o povo, porque Nabucodonosor vai dar algumas regalias para ele, e isso você vai encontrar em Jeremias capítulo 39, ao capítulo de número 40. E pós-exílio, nós temos 3 profetas só. A Babilônia destrói o Reino do Sul, eles ficam 70 anos, olha para mim, quanto tempo? Sem cultuar. Você já imaginou 70 anos sem ir num culto? Sem templo, sem Bíblia, sem sacerdote, sem nada. Eles só se reuniam nas casas, células. Talvez aí nasceram as sinagogas. Como não tem templo e judeu só adora no templo, a gente vai se reunir na casa para adorar a Deus. Agora olhe e preste atenção, 70 anos não é um bom tempo? Sim ou não? Quando o povo vai retornar, vai fazer o quê? 537, 458, 444 e 432 a.C. são as 4 levas que voltam. Só que já nasceu gente dentro da Babilônia, e os filhos dos judeus já têm a cultura, não dos judeus, mas já tem a cultura da Babilônia. Tanto que quando o povo volta, alguns não querem voltar mais. Pergunte por quê? Porque já constituíram família dentro da Babilônia. Casaram com caldeus, casaram com babilônicos, e agora eles não querem mais voltar. Só que esse povo aqui, ele está debaixo de uma promessa. E essa promessa foi feita pelo próprio Deus, dizendo: olha, vocês vão para o cativeiro, vocês vão passar um tempo lá, mas depois eu vou levantar com forte mão e vou tirar vocês de lá. Você vai encontrar mensagens proféticas sobre isso aqui, em Isaías 11, Isaías 44, Isaías 45, Jeremias 25, Jeremias 35, Jeremias 39. Você vai encontrar mensagens proféticas falando acerca desse retorno desse povo. E Deus verdadeiramente cumpriu isso aqui.
Eu tenho uma lista aqui bem grande desses acontecimentos, mas eu vou passar, que o nosso tempo está bem corrido, mas eu quero mostrar uma coisa para vocês. Diga comigo assim: tempo de reconstrução. Fale com ânimo, me dá uma força aí, eu estou cansado. Diga: tempo de reconstruir. Isso, tempo de reconstruir, muito bem. Agora presta atenção. Foram 3 voltas para ir, quantas? E 3 para voltar. Em 537, Deus fala para vir a primeira pessoa. Deus levanta um sacerdote chamado Zorobabel. Zorobabel é impulsionado pela profecia de 2 profetas. Pergunte qual? Ageu e Zacarias. Esses 2 profetas se levantam porque a primeira maneira que Deus tem para impulsionar uma pessoa é através da palavra. Não tem uma outra maneira melhor de Deus impulsionar o seu povo a não ser através da palavra. O profeta Zacarias se levanta, o profeta Ageu se levanta, irmão Valmir, e eles começam a impulsionar o povo. Olha, vocês estão debaixo de uma promessa, volte, Deus está dando liberdade para vocês, é para vocês voltarem. Então Zorobabel volta, a primeira volta vem com Zorobabel, para eles construírem um templo. Construir o quê? O templo. Só que esse templo que ele é construído, ele é um templo que ele é muito inferior ao templo de Salomão. Alguns crentes que estão voltando desses 70 anos de cativeiro, algumas pessoas congregaram nesse primeiro templo. E esse templo de Salomão, que o povo de Deus congregou, que foi destruído pelos babilônios, foi destruído por quem? Quem está comigo aí, diga amém. Ele era muito luxuoso. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, quando você pega o primeiro e o segundo livro das crônicas, as cortinas eram bordadas todas com ouro. Gente, a colher era de ouro, as paredes eram de ouro, a madeira era de acácia, era tudo do bom e do melhor. Então alguns crentes congregaram nessa casa muito luxuosa, que ela virou um símbolo para todo o povo judeu. Ninguém, olha só para você ter uma ideia, nenhum reinado possuía uma casa de oração tão poderosa como a casa de oração dos judeus. Ninguém possuía essa casa de oração tão poderosa como eles, viu? Só que quando o povo voltou, não tem recurso. Imagine um país falido. É como se fosse assim, ó. Deixa eu explicar para você entender. É como se os Estados Unidos ou a China entrasse aqui no Brasil, tomasse todo o nosso território, pegasse todos os estados, subjugasse as suas forças bélicas e depois de 70 anos, pegasse a gente, levasse e distribuísse nos países da Europa, da África e deixasse os brasileiros tudo para lá. Depois de 70 anos, esses brasileiros que foram presos voltassem sendo repatriados. Quando eles chegassem aqui no Brasil, estava tudo bandalhado. Não tinha agricultura, não tinha política, não tinha nada. Tá? Era um país destruído. Era um país o quê? Agora imagina, como é que esse povo vai voltar à vida normal? Ele só tem uma coisa. Pergunte o quê? Uma promessa. Isso pesa. É a única coisa que eles têm. É uma promessa. E de um Deus que promete e gosta de cumprir, por sinal. Viu? E esse povo volta. Tanto que em 537, Zorobabel desperta o sacerdote Josué. Olha que coisa interessante. Diga comigo assim, Josué. Você sabe o que significa Josué em hebraico? Jesus. É muita coincidência isso, né? Que o nome do sacerdote é Jesus. Jesus significa Josué. O Senhor é a salvação. Só que a palavra Jesus não é hebraico, é grego. E Deus levantou Zorobabel e Josué e disse assim: levante a minha casa de volta. Aí eles começaram a construir uma segunda congregação. Só que perto da casa luxuosa era uma casa de palha. Tanto que os crentes que ainda estavam vivos, que congregaram na primeira casa, a gloriosa, a luxuosa, olharam para a casa, diz Esdras, no livro de Esdras, no livro de Neemias, que eles olharam para aquela casa e desfizeram daquela casa e falaram: nós vamos congregar. Nessa congregação não tem nem central, não tem som bom, não tem tecladista top. Essa casa, começaram a murmurar. E olha que eles estavam 70 anos, povo ruim, né, irmão? Deus dando uma segunda chance, trazendo de volta, e eles querendo ficar lá. Só que preste atenção, em 458, agora olha, já melhorou. Pergunte por quê? Já tem um templo. É pequeno, mas já tem. Não tem muito luxo, mas Deus falou que tem glória e tem paz nele. Agora, olha como Deus vai fazendo. Da mesma forma que Deus usou os impérios para destruir, Deus está reconstruindo os muros. Agora ele vai falar assim: Esdras,
que era, segundo a tradição judaica, Esdras conhecia de Gênesis a Deuteronômio, o Pentateuco todinho de cor. Se você perguntasse qualquer versículo bíblico para esse escriba, para esse mestre, ele sabia falar qualquer coisa para você. Em 458, ele sabe que tem um templo e Deus falou para ele: agora tu vai voltar. E eu quero que tu pegue a Bíblia. Pegue o quê? A palavra de Deus, a Torá. E tu vai colocar a Torá de novo para esse povo começar a seguir ela. Olha Deus fazendo a reconstrução. Repita comigo: já tem um templo e agora já tem Bíblia de volta. Ô glória, melhorou. Quando chega em 444, agora presta atenção, se você observou, o que acontece na cena bíblica? Acontece isso aqui, ó. Vem a Síria, aí levanta a Babilônia é tão grande que ela engole a Síria. Aí levanta quem? Os persas, engole a Babilônia. Aí levanta quem? Os gregos, engole os persas. Aí levanta quem? Roma, engole os gregos. Então nesse contexto, todas as cidades eram cidades fortificadas. Uma cidade que não tinha muralhas, uma cidade que não tinha grandes muralhas, ela é considerada uma cidade vulnerável, porque é um contexto de guerra, sim ou não? Jerusalém tem um templo, Jerusalém voltou a ter escola bíblica, culto de ensino com Esdras, as famílias estão começando a serem ensinadas novamente, mas só que não tem proteção. E quem está reinando nesse interim, no mundo, o homem que manda no planeta Terra é Artaxerxes. Artaxerxes é um rei persa. Quando Artaxerxes está reinando, a Bíblia diz, irmão, olha esse texto, livro de Neemias. Eu li todo esse livro alguns dias atrás para fazer essa mensagem, e eu vi que o rei persa pegou os históricos das profecias, porque era assim, ó, todo império tinha um livro, tinha o quê? Nesse livro contava todas as histórias. Olhe para mim, por favor. Contava todas as histórias das conquistas, as histórias de como os impérios conseguiram vencer as guerras, todas as histórias do reinado estavam lá, sim ou não? E ele decidiu ler, e ele descobriu que tinha uma profecia que foi falada por Jeremias e por Daniel, que Deus iria mandar levantar a casa dele de volta. E nesse interim, Neemias aparece aqui, Neemias aparece nesse interim, e a Bíblia diz que ele era copeiro. O que é copeiro? Você sabe o que é um copeiro? Diga amém. Copeiro é o seguinte: tem um rei, irmão Arlindo é o rei, vem algum mordomo servir um vinho para ele, ele não pode tomar. Antes dele tomar o vinho, eu tenho que tomar, porque eu sou o copeiro, porque se tiver envenenado eu morro, para o irmão Arlindo ficar vivo. Pegou? Então glória aí, irmão Arlindo. Vou tomar aqui, se tiver envenenado o senhor não toma. Trazia alguma coisa para Artaxerxes, Neemias tinha que provar. Amém ou não amém? Quando foi um dia, olha como é Deus, irmão. Quando chega o tempo de Deus trazer as coisas para o lugar, oh glória. Sabe que eu só falo se você dá glória. Sabe que os teólogos dizem? Que essa tristeza dele foi proposital. Um certo dia, muito tempo servindo diante do rei, e para servir diante do maior imperador do mundo tinha que ser alguém top. Pega Daniel, capítulo de número 1. O que é que diz lá? Que antes dos Sadraque, Mesaque e Abednego serem apresentados diante de Nabucodonosor, eles passam por um intensivo de 3 anos. Pergunte para quê? Para aprender a língua, a ciência, a zoologia, a astronomia, a matemática, ou seja, para aprender a servir diante do rei. Então é mão de obra especializada, e Neemias é esse cara capacitadíssimo, e a história e o livro dele vai contar isso. Quando Neemias chega diante de Artaxerxes para servir o rei olha para o semblante dele, e o semblante dele está caído. A Bíblia diz que a alegria formoseia o coração, sim ou não? E a tristeza deixa ele também abatido, sim ou não? Está comigo? Diga amém. Olhe para mim. O rei olha para ele e fala assim: por que tu está triste? Ele falou assim: olhe para o seu irmão aí, rapidinho. Olha para ele. Diga assim: você sabe o que é empatia? Você sabe o que é empatia? Quem não sabe o que é empatia, levante a mão, por favor. Quem não sabe o que é empatia, está com vergonha, irmão, de levantar a mão? Empatia é eu me compadecer com a situação do meu irmão. Olha para mim aqui, por favor. Neemias falou assim: como é que eu posso estar feliz? Eu estou num palácio luxuoso. Eu estou transliterando para você. Eu estou num palácio luxuoso, no calor do palácio, tenho a melhor comida, tenho o melhor vinho, sirvo o dono do mundo, entre aspas, mas o meu povo lá em Jerusalém está todo quebrado. Bora ler? Abra a Bíblia, por favor. Neemias, capítulo de número 3, por favor. Neemias,
capítulo de número 1, versículo de número 3. Quem encontrou, diga amém. Disseram-me, na verdade, antes de Neemias se apresentar diante de Xerxes, olhe para mim aqui, ele procurou saber, por um irmão na fé, como era que estava Jerusalém. Olha só o que foi que ele falou para Neemias, capítulo 1, versículo de número 3. 2. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, acerca de Jerusalém. Quando Nabucodonosor levou o povo para Jerusalém, olhe para mim aqui, ficou um povo lá. E Neemias perguntou, como é que está aquele povo que ficou, que não quis ir? Ele só deixou os miseráveis, aqueles que não podiam fazer nada. Versículo de número 3. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acharam lá na província, olha como estavam eles, irmão, estão em grande miséria, desprezo, os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas estão queimadas. A situação do povo era desgraça total, e Neemias estava com do bem bom. A gente almoça, você já almoçou hoje? Oh, glória, né? Você tomou um bom café hoje? Talvez tenha sentado, talvez, eu acredito que não, porque nosso Deus é bom, mas às vezes senta a pessoa no nosso lado que ainda não almoçou. Você sabia disso? Às vezes senta pessoas no nosso lado, olha para o irmão aí, pergunta para ele, já almoçou, irmão? Já, em nome de Jesus, né? O negócio pega, irmão. O negócio complica às vezes. Ele falou assim, meu Deus, espera aí, como é? Eu estou aqui no palácio, estou no bem bom, mas Jerusalém está numa situação ali terrível. Irmão, você está comigo? Diga amém. Versículo 4, por favor. Olha o que diz esse texto. Quando ele ouviu essas palavras, sentei, chorei e passei dias o quê? Lamentando. Repita comigo, sentei, chorei e lamentei. Só que isso não resolve. Pegou? Tem gente que só vive se lamentando, só vive chorando, só vive triste, mas resolve. O que resolve é a parte B do versículo. Versículo 4, parte B. Sentei, chorei e passei dias lamentando. Como ele viu que quando ele chorou, se sentou e se lamentou, não resolveu, ele falou, vou mudar. Aí ele disse, então comecei a jejuar e orar ao Deus dos céus. Lamentar não resolve, mas orar resolve. Sentar não resolve, mas jejuar resolve. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Amém ou não amém? Presta atenção nisso aqui. Só que presta atenção. Estes ainda, outra coisa, irmão, esse texto aqui, ele é um texto, versículo 10, lê comigo, 1:10, eu estou com bem calma aqui que eu quero que você entenda, 1:10, estes ainda são os teus servos, povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão. Por exemplo, eu não sei qual é a tua situação pode ser que você esteja maltratado, desprezado, machucado, pode até não ter templo, pode até não ter lei, pode até não ter muro. Olha, lê de novo, olha só a parte A do versículo, e repita comigo, estes são teus servos. Não interessa a situação, você é servo. Está machucado, mas é servo. Está na prova, mas é servo. Está ferido, mas é servo. Está na luta, mas é servo. O que Senhor, olha, o negócio está pegando lá. Eles não têm muro, eles não têm casa, eles não têm lei, eles não têm templo, eles estão amaldiçoados, não tem país, não tem nada, mas eles são, meu Jesus amado, oh glória, eles são servos. Nós estamos debaixo de uma promessa. Agora, Neemias então vai fazer uma estratégia, capítulo 2, versículo 2, por favor, na sua Bíblia. O rei me disse, Neemias, por que tu está triste, se tu não está doente? Tem de ser tristeza do coração. Então sobremaneira lhe respondi, ó rei, viva para sempre. Como não estaria triste o rosto
Se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas ele coloca uma cara de tristeza proposital. Só que agora a história vai começar a mudar, porque chegou o tempo de Deus, e quando chega o tempo de Deus, meu irmão do céu, o negócio começa a mudar de uma maneira tremenda. Por exemplo, Xerxes, uma coisa que é impressionante aqui, olha, Artaxerxes vai dar a ordem de tudo. A gente está olhando e a gente vê o rei Persa falando: Neemias, vai, leva as pedras, leva a madeira, leva o povo, leva o que tu quiser, constrói casa para ti, faz tudo. Ele dando a ordem, um rei ímpio. E a gente pensa assim: é Xerxes que está dando a ordem. Irmão, Artaxerxes governa a terra, Neemias serve um Deus que manda em tudo e governa o céu. Quando ele vem, aleluia, quando é o tempo de Deus, olha que coisa impressionante. A partir do versículo de número 7, o que Neemias tem para trazer? Olha a providência de Deus, versículo 7, capítulo 2. E ainda disse o rei: se ao rei parece bem, me dá carta para os governadores da além do Eufrates, para que me permita passar e entrar onde? Em Judá. E também me dá carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira. Me dê o que, irmão? Para as vigas das portas da cidade, dos templos e dos muros, e para a casa que deverei alojar-me. E o rei também me deu olha o que diz o final do versículo 8: e o rei me deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Agora Neemias tem, carta para os governadores, carta para a guarda das matas do rei para pegar madeira, para o que ele quiser, para fazer porta, para fazer casa, para fazer muro, e ainda tem alojamento para ficar. Por quê? Porque as boas mãos do Senhor era com ele. Porque Neemias é servo, porque Neemias está debaixo de uma promessa. Amém ou não amém? Prossiga comigo. E agora, pastor, para edificar esses muros aqui, capítulo 2, versículo 17, por favor. Capítulo 2, versículo 17. Olha o que diz o texto. Então lhes disse: estás vendo a miséria que estamos em Jerusalém? Jerusalém está assolada, as suas portas estão queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos o seu opróbrio. Nesse versículo aqui, às vezes a gente precisa só de uma boa palavra, que é o que ele vai fazer no verso 17 e 18. Eles vão dizer assim, disponhamos-nos e edificamos e fortalecer. Olha, depois que eles ouviram essa boa palavra, versículo de número 18, o final do texto diz que eles fortaleceram as mãos para a boa obra. Foi tão forte a palavra que o muro ficou pronto em 52 dias. Por quê? Porque a palavra tem esse poder de dar ânimo para a pessoa. Quando o povo não tinha mais força para fazer nada, irmão, era muito sofrimento. Mães viram seus filhos sendo mortos, pais viram seus filhos sendo levados à força, mulheres sendo forçadas. O povo tinha perdido. Na verdade, olha aqui para mim, por favor, esse povo só está de pé porque o Espírito Santo segurou ele, senão a fé já tinha ido embora há muito tempo. Só que quando Deus está falando isso aqui, essa palavra é tão forte que ele falou: olha, Ageu, o povo não tem mais esperança. Ele fala: Ageu, levanta lá que eu vou te usar. Aí Ageu entra no meio do povo com 3 profecias e anima o povo. Zacarias, levanta aí que eu vou te usar. E levanta o profeta Zacarias, ele vai. E sabe o que é que Deus usa? Pergunte o quê? A palavra. A palavra profética entrou no coração, entrou no arraial, e isso deu ânimo para ele, se dispõe para ele edificar. Quando eles ouviram a palavra, fortaleceu as mãos dele para uma boa obra. Às vezes nós precisamos ouvir uma boa palavra. Só que a gente escuta muito palavra de desânimo, irmão. Olha, e outra coisa, pessoas que eram para abrir a boca, para nos abençoar com palavras proféticas, que tem a mesma fé que a gente tem, elas abrem a boca para nos colocar para baixo, para nos maltratar. Não vai dar certo, não vai dar sim. Elas não são pessoas otimistas, são pessoas pessimistas. Não vai dar certo, não é desse jeito. Deus está trazendo uma palavra para você hoje, dizendo assim: te dispõe e comece a edificar, porque você é servo e está debaixo de uma promessa, e vai dar certo. Irmão, olha que coisa maravilhosa. O que Neemias tinha para construir aquele muro? Sabe o que? Nenhum prego. Deus levanta um homem ímpio e fala assim: o que é que tu precisa?
Olhe para mim que daqui a pouco arraial fumega. Olhe para mim. O que é que tu precisa? Senhor, não tem nada. Só tem desprezo, só tem mulher chorando, só tem miséria. Não tem muro. Tem uns 2 crentes lá que foram e levantaram uma casa de oração, Zorobabel e Josué. Tem mais um homem lá chamado Esdras que está indo de casa em casa fazer célula. É só o que a gente tem lá. Ele falou, o que é que tu precisa? Ele falou assim, olha, eu preciso de carta para me passar no meio da mata. Eu preciso que Asaf, o homem que cuida das tuas matas, corte madeira. Madeira para os muros, madeira para as casas, madeira para o alojamento. O rei falou, o que tu precisa mais? Eu preciso de... Aí ele falou assim, tudo que tu precisar. Agora olha isso, irmão, preste atenção nisso aqui, por favor, isso aqui é forte demais. O templo começou a ser construído. Da glória, pelo amor de Deus. Desculpe, os muros começaram a ser levantados. Foi tão grande, foi tão top, que os samaritanos chegaram lá, e o povo foram 52 dias. Até hoje ninguém sabe como essa muralha ficou pronta em 52 dias. Era obra 24 horas, porque eles estavam disponibilizados. A palavra profética foi tão forte que pegou eles e colocou eles para cima e deu força para eles. Sabe o que ele fez? Aí começou a entrar a cabeça do líder. Não, nós vamos fazer turnos. Ele olhou e falou assim, esse aqui sabe cantar, tu vai fazer o louvor. Esse aqui sabe varrer, tu vai cuidar da limpeza. Esse aqui sabe fazer isso, tu vai fazer isso. Segura. Estou todo arrepiado já, irmão, é forte esse negócio. Olhe para mim. Neemias começou com a mente cheia de Deus, visualizar. Aí os samaritanos chegaram lá, Sabalate, Tobias, Gesem, o arábio, só os camaradas. É aquele tipo de gente que ele tá vendo que é obra de Deus, que ele sabe que é de Deus, que ele sabe que vai crescer, mas mesmo assim ele quer dar psica para ver se é Deus. Olha para mim. Quando ele viu que o primeiro tijolo foi colocado, oh glória, ele falou assim, está no texto, se uma raposa passar aqui, ela joga esse muro. Sabe o que o povo fez? O povo começou a desanimar, porque quem é que aguenta estar ouvindo palavra pessimista toda hora? Quando Neemias pegou e colocou cada um na sua função, Jonathan, olha, tu vai ficar isso, tu vai supervisionar isso, tu vai fazer isso, tu vai cuidar do cimento, tu vai cuidar dos pedreiros, tu vai cuidar da madeira, tu vai fazer tudo. Quando ele chegou lá, o povo tudo desanimado, ele perguntou, o que foi? Olha, eu acho melhor a gente parar, porque os samaritanos queriam participar da obra, mas não podiam. Pergunte por quê? Não porque eles casaram com outras pessoas, não foi por causa disso. Os samaritanos foram rejeitados porque eles adoraram outros deuses. E pelo fato deles se misturarem, adulterarem o culto, não permitiram os judeus que eles participassem. Porque agora, além de ser um povo misto, eles adoravam outros deuses. Ele disse, não, nós não vamos permitir pedra podre aqui no muro. Por exemplo, às vezes dentro de um departamento, uma pedra podre contamina todo o departamento. É igual uma maçã, uma caixa de maçã. Tu pega uma caixa de maçã, tem 20 unidades de maçã. Aí tu deixa só uma podre lá. Aquela que está podre, contamina todas as outras. Ele falou, não, vocês não vão trabalhar. Ah, é? Beleza. Irmão, fizeram carta. E mandaram para Artaxerxes. Olha aqui, fala para o rei. Olha só essa bandidagem. Então, glória aí. Nesse tempo, é muito difícil alguém ser alfabetizado. Pouquíssimas pessoas têm instrução de ler e escrever. Só que dentro desse povo tinha um endemoniado que sabia ler e escrever. O Satanás do inferno. Ele pegou uma caneta, Diácono Leonardo, e escreveu, ó rei Xerxes, tu não está sabendo não, que Neemias está construindo um muro para se levantar contra ti? Ó. Resultado, pergunte qual? 10 anos a obra parada. 10 a 16 anos a obra parada. Só que quando foi um dia, eles eram servos. Oh glória, não esquece isso que é chave na mensagem. Estavam debaixo de uma promessa. Quando foi um dia, depois de 10 a 16 anos parado, irmão Valmir, o rei acordou. E diz que algo agoniou ele. E ele pegou o livro das histórias dos relatos dos reis persas. E ele mandou ler. Leia aí os relatos. Começaram a ler. E lá nos relatos estava escrito que Deus falou para Jeremias. Oh glória. Jeremias profetizou que o rei construiria a casa dos judeus
e que era a ordem do Deus do céu. Ele falou: como é que está lá? Está parado. O que foi? Samaritano. Pode mandar a obra voltar de novo, porque está escrito aqui que Deus deu ordem. Aí imagine o povo. Neemias entrou em cena, irmão. Quando Neemias entrou em cena, deixa eu pegar aqui para você ler isso aqui. O povo ficou tão impactado. Capítulo 4, versículo 6. Rápido, por favor, para a gente ganhar tempo. Capítulo 4, versículo 6. Assim, olha só. Capítulo 4, versículo de número 3. Estava com ele Tobias o Amonita e disse: ainda que edifique, vindo uma raposa derribará o muro de pedra. Versículo 6. Assim edificamos o muro e todo o povo se fechou até metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Aí o versículo de número 10, olha aí. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, os ombros são muito, maneira que não podemos edificar o muro. Olhe para mim antes de você continuar a leitura. Além deles, Rafael, trabalharem, ainda tinha que estar segurando a espada, porque a qualquer momento podia chegar um samaritano e matar eles. Então a Bíblia diz que com uma mão eles trabalhavam e com outra eles seguravam a espada. Já imaginou uma coisa dessa? Versículo de número 14. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Neemias, não temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai pelos vossos filhos e irmãos, pelos vossos filhos, filha, pela vossa mulher e pela vossa... Às vezes o povo só quer uma palavra de ânimo na direção de Deus para continuar. Levante a sua mão. Eu não sei que palavra pessimista e do inferno tu recebeu essa semana, mas Deus usa a minha vida para dizer: vai em frente que Deus é contigo. Volta a fazer, comece a edificar, vai dar certo. Planta. Deus, você está debaixo de uma palavra profética, meu irmão. Aleluia. Oh, glória. Escute, eu estou caminhando para o fim. Capítulo 2, versículo 20. Olha o resultado do que acontece quando alguém escuta uma palavra profética. Capítulo 2, versículo de número 19. Leia o 19 primeiro, por favor. Porém Sambalate, o Horonita, Tobias, o servo amonita, Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós. Fizeram o quê? E nos desprezaram e disseram: é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Escuta, quando você começar a trabalhar, quando você começar a fazer, olhe para mim, quando você começar a se disponibilizar, quando você começar a reedificar, quando você começar a trabalhar de volta, sabe, vão aparecer uma galera, ó, vão zombar, vão falar, vão criticar, mas Deus está dizendo: não para. Se eu fosse olhar para tanto de crítica, irmão, que eu recebo todo dia, nem aqui eu estava pregando. Não para. E pastor, o que é que eu vou fazer? Você vai fazer o que está escrito no versículo 20, lei da glória. Então ele respondeu assim, ó: o Deus do céu é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Todavia vocês não vão ter parte nisso. Aleluia! Diga comigo assim: nós, os bons servos, levante a sua mão que é profético, diga: nos disporemos e reedificaremos. Agora presta atenção, olhe para mim, isso aqui é forte. Só reedifica quem tem disponibilidade. Como assim, pastor? O camarada convida: bora ali. Não posso. Bora ali, não tenho tempo. Bora ali, não dá. Não tem disponibilidade. Só pode reedificar. Aleluia. Só pode construir. Só pode colocar o muro de pé. Só pode trazer a lei para o centro do culto. Só pode levantar o templo quem tem disponibilidade. Olha para o teu irmão rapidinho e diz assim para ele: qual a tua disponibilidade para o reino? Segure e olha uma coisa aqui para mim rapidinho, rapidinho.
Tem aqueles irmãos que eles gostam de chegar, ó, já tem templo, já tem lei e já tem muro. Eles querem chegar só para gozar dos frutos da obra do outro. Para ter templo, alguém teve que se disponibilizar. Para ter lei, alguém teve que se disponibilizar. Para ter muro, alguém teve que se disponibilizar. Então, como é que tu quer bênção se tu não te disponibilizou? Ah, vou lá, já tem um templo bonito, já tem culto, já tem lei, e o povo sofrendo, e o povo sendo criticado, e o povo sendo chamado, e o povo padecendo, para que a lei seja restaurada, mas ele só quer a parte boa. Aleluia. Escute, está terminando. Perceba comigo uma coisa aqui. É lindo ou não é lindo ver Deus levantando Zorobabel e trazendo ele? Diga sim. É lindo ou não é lindo ver Esdras vindo trazer a lei? Sim ou não? É lindo ou não é lindo ver Neemias preparar o muro? Agora olha que coisa linda. Quando você vai estudar a Bíblia, você aprende que tudo gira em torno de Cristo. Tudo gira em torno de quem? Neemias, grande homem, Esdras, Zorobabel, são apenas figurantes aqui. Pergunte por quê? Porque poderia ser qualquer um. Sim ou não? Poderia ser um de Judá, poderia ser um do cativeiro, poderia ser um mendigo que ficou em Jerusalém, poderia ser um crente que ficou na Babilônia, tanto que Deus usou até um rei ímpio. Sim ou não? E deixa eu te falar uma coisa. Tu sabia que o templo, de qualquer forma, ele teria que ser reconstruído? Independente se Neemias tivesse nascido ou não, ele teria sido reconstruído. Segura. Independente se Esdras teria vindo ou não, ele teria sido reconstruído. Independente se Neemias tivesse colocado o muro, ele teria sido reconstruído, Rafael. Isso aqui é forte. Pergunte por quê? Porque o Messias não pode nascer na Babilônia. Você não entendeu? O povo está lá na Babilônia, só que os profetas falaram que o Messias vai nascer em Jerusalém. Agora olha que coisa tremenda isso aqui, segura. Só ficou uma tribo, 10 se perdeu. E é muita coincidência que só ficou a tribo do Messias. Porque a tribo que está dentro do cativeiro na Babilônia é Judá, e o Messias vem de Judá. Então, querendo ou não, a profecia sobre o Messias tem que cumprir. Se não fosse Neemias, o povo ia voltar de qualquer jeito. Se não fosse Esdras, o povo ia voltar de qualquer jeito. Se não fosse Zorobabel, o povo ia voltar de qualquer jeito, porque Jesus ia ter que nascer no berço da Palestina. Oh glória, aleluia. E Deus mexendo na história. Quando ele sabia que estava quase para acontecer, ele mexendo nos carrinhos, e mexe com o rei Assírio daqui. Ah, você não quer prestar? Levanta, Nabucodonosor, dá uma surra nele. Ah, você não quer ser crente? Lá vai, peça, dá uma surra nele. Ah, você não quer ser crente? Vai, Romano, dá uma surra nele. Agora, quando chega o tempo da profecia cumprir, ele toca no coração de ímpio, ele abre porta, ele pega madeira. Ai, meu Deus do céu. Porque Jesus tem que nascer na Palestina. Oh, glória. Amém ou não amém? Eu encerro falando algo para você aqui. Escute. Todos esses reinos são apenas instrumentos para aperfeiçoamento de Israel. Olhe para mim como Deus é perfeito e trabalha até nas nossas fraquezas e nos nossos desertos. Pastor, que Deus mau, 70 anos. Foi preciso 70 anos para curar eles da idolatria. Depois do cativeiro da Babilônia, nunca mais um judeu na história da humanidade se dobrou diante de uma imagem. O que é 70 anos perto de uma libertação de uma nação que agora só se rende diante de um Deus todo-poderoso? Cada cativeiro, cada exílio, cada prisão foi um tratar de Deus para Deus tirar daquele povo e aperfeiçoar eles. Sabe por que você passa situações? Sabe por que você passa a luta? São aperfeiçoamentos do Senhor. O que é que Deus quer, pastor? Que você se levante, se disponibilize e reedifique. Amém ou não amém? Olha, irmão, o muro está sendo construído e levantado, e você ainda não colocou nem um tijolo. Eu estou colocando o meu devagarzinho.
Devagarzinho eu coloco um tijolo ali, vou colocando tijolo, estou fazendo minha parte. E você? Acabou, glória? O gato comeu a língua de vocês? Deus quer disponibilidade para reedificar. Ah, pastor, mas eu já estou velho. Olha o que ele falou: chama os magistrados, chama os anciãos, tinha velho lá no meio, chama os jovens, chama os maridos, tinha toda a faixa etária de idade. Oh, glória. As senhoras não podem fazer serviço pesado, sim ou não? Mas elas podem dobrar o joelho na madrugada para interceder pela obra. Ah, pastor, jovem não gosta de orar, então vem varrer, miserável, essa casa com as irmãs da limpeza. Talvez você não perceba. Apocalipse 21 diz que a Nova Jerusalém terá muro só de enfeite. Jerusalém não precisaria daquele muro, fisicamente falando, porque quem cuidava daquela nação era Israel quando estava na obediência. Amém ou não amém? Deus quer sua disponibilidade. Curve sua cabeça. Os obreiros, por favor, lave a mão, vamos ceiar. Querido Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor.